Vai. Nós vamos começar hoje o curso de legislação de trânsito, para quem está tirando a primeira habilitação. Vai começar. Não ouvi, Gabriel. Ó. Falou muito rápido, mano. Foi sem querer? Foi. Tranquilo, beleza. Então, pessoal, legislação de trânsito é o conjunto de leis que regulam a utilização das vias por pessoas, somos nós podemos estar na situação de pedestre ou de motorista de um veículo, né? O veículo pode ser um carro, uma motocicleta, um caminhão, um ônibus, né? Então, legislação de trânsito é o conjunto de leis que regulam a utilização das vias por pessoas, então nós podemos estar na situação de pedestre ou de motorista. Aí vem veículos, são conduzidos por pessoas. E vem os animais. Os animais podem estar soltos, tipo cachorro, um gato. Na periferia aqui de Fortaleza mesmo, a gente vê porco, vê bezerro, vaca. E também pode ser um animal que esteja sendo conduzido, tipo puxando uma carroça, ou então a pessoa em cima do cavalo, né, montando o cavalo. Né? A gente pode muito bem encontrar isso na rua. Podem estar isolados ou em grupos. Podem estar isolados ou em grupos. Isolados é apenas sozinhos, né? Em grupos, em mais de uma pessoa ou mais de um veículo. Conduzidos ou não, veículos são conduzidos, alguns animais são conduzidos, ou não, a pessoa pedestre, né? Ou o animal solto, para fins de circulação. Quando a gente fala em circulação, pessoal, é quando está em movimento. Sempre que a gente falar aqui em circulação, ou o veículo está em movimento, ou o animal está em movimento, ou a pessoa está em movimento. Circulação. Parada. Parada, pessoal, vocês vão ter que aprender aqui o que é parada para um veículo. Parada é quando o veículo ele é imobilizado, né, para um embarque ou desembarque de pessoas. Então vamos dar um exemplo aqui. Pessoal, eu não sei se vocês são idosos, se são jovens, eu pego aqui os nomes aqui para dar exemplos. Não se chateiem, eu sei que alguns são casados, não são solteiros, não tem como eu saber. Já aconteceu até de ter nomes aqui que eu pensei que era um homem, já era uma mulher, eu pensei que era mulher, era um homem, às vezes eu estou até evitando alguns nomes diferentes, né? Então o nome Débora, Débora eu sei que é uma mulher. Então a Débora está saindo da faculdade, está dando uma carona para a Rafaele. Chegou em frente à casa da Rafaela, ela parou o veículo, a Rafaela desceu. Isso é um desembarque. E a Débora seguiu viagem. O nome disso é uma parada. Parada é imobilização do veículo para o embarque ou para subir alguém, ou desembarque, descer alguém, e ela segue viagem. O nome disso é parada. Ela imobilizou o veículo, subiu ou desceu alguém e ela seguiu viagem. Isso foi uma parada. Já o que é estacionamento? Aqui no trânsito, muita gente pensa que estacionamento é quando você estaciona o carro, desce e vai embora. Isso aí é um estacionamento. Só que o fato de você parar o veículo para embarque ou desembarque e você continuar parado depois do embarque e desembarque também é considerado um estacionamento. Então, vou repetir novamente. Quer perguntar, Débora? É porque quando vocês falam, aparece aqui o nome de vocês aqui como se estivesse perguntando. Né? Eu não ouvi, não sei se ela está perguntando. Eu vou continuar. Qualquer coisa ela pergunta aí. Então, parada. Ela está com o microfone ligado, é a minha voz que eu estou ouvindo. Está dando microfone. Parada, imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de quê? De passageiros. Isso é uma parada. Já o ato de estacionar é imobilizar o veículo pelo tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. Isso é um estacionamento. Quer dizer o quê? Que a Débora está dando a carona para a Rafael. Chegou na casa da Rafael, a Rafael desceu e a Débora continuou parada. Então não é mais uma parada. Ali já se trata de estacionamento. Por quê? Porque uma parada é só o tempo estritamente necessário para um embarque ou desembarque de pessoas. Professor, Pode falar, Igor.
Há possibilidade dessas informações cair na prova? Tudo que eu falo aqui, irmão, é voltado para a prova. É, né? Beleza, Beleza. tudo que eu falar aqui é voltado para a prova. Beleza? Tá ok, meu irmão. Valeu. Tranquilo. Ô, Pode falar, José. qual é o tempo estimado assim, para uma parada? E qual é o tempo superior que já é considerado um estacionamento? Pronto, não tem um tempo limite, porque vamos dizer que vai descer 5 pessoas, vamos dizer que vai descer 7 pessoas, então é o tempo que as pessoas parem de descer ou parem de subir. Então eles não estipularam tempo para a pessoa não ficar olhando para o relógio, mas é o tempo que a pessoa desceu todo mundo, pronto. Ali a pessoa tem que seguir viagem, ou subiu todo mundo, tem que seguir viagem. Não foi estipulado o tempo, e sim a entrada ou descida de todas as pessoas que iriam subir ou descer. Beleza? Porque, por exemplo, uma pessoa idosa, ela leva mais tempo, né? Tem mais dificuldade, é um pouco mais lenta. Vou tirar por base a minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa gordinha, né? Ela é pesadinha, ela demora um pouco mais tanto para embarcar quanto para desembarcar do veículo, né? Então, não foi estipulado um tempo, não precisa você ficar olhando para o relógio. Você pode fazer o embarque ou desembarque de maneira tranquila. Desde que terminou o embarque, fecha-se as portas e segue viagem. Terminou o desembarque, fecha-se as portas e segue viagem. Isso é uma parada. Se as pessoas desceram ou as pessoas subiram e o carro continuou parado lá, deixou de ser uma parada e passou a ser um estacionamento. Alguma dúvida até aí? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Se tiverem, Ok, então. se tiverem dúvida, podem perguntar. Sem problema. A gente está aqui para tirar dúvida mesmo. Mas vocês vão ver isso ainda várias vezes. Vocês vão enjoar de escutar isso aqui. Então, nós falamos de circulação. Estão em movimento. Parada. É o tempo, imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de quê? De pessoas, pessoal. Isso sempre, a parada está relacionada a pessoas. Se for carga ou animais, já é estacionamento. Só é considerado parada se for embarque e desembarque de pessoas. Se for carga ou animais, é um estacionamento. Então, e operação de carga e descarga? É a imobilização do veículo para embarque de animais ou carga. Só que, diferente da parada, que já é um estacionamento. A operação de carga e descarga é um estacionamento. E qual a diferença? Se chegar num local que é proibido parar e estacionar, não pode nem parar nem estacionar. Mas se você tem uma placa de proibido estacionar, você pode parar. Só é proibido o quê? Estacionar. Só que você não pode fazer o quê? Uma operação de carga e descarga. Por quê? Porque ela é um estacionamento e lá é proibido estacionar. A gente vai ver isso mais detalhes mais na frente. Então, mais uma vez, circulação em movimento. Quando os veículos estão em movimento, transitando pelas vias. Parada, imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Sempre de passageiros. Estacionar, imobilizar o veículo pelo tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Operação de carga e descarga é imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Só que a operação de carga e descarga é um estacionamento, não é uma parada. Parada é só embarque ou desembarque de pessoas. De boa até aí? Tá tranquilo? Posso seguir em frente? Pronto. Se eu estiver muito veloz, vocês podem pedir para eu ir mais tranquilo. Beleza? Se eu estiver muito lento, podem pedir para eu ir mais rápido. Fique à vontade. Sério. Código de Trânsito Brasileiro. Código é o conjunto de leis, né? Conjunto de leis que regem o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Quando ele fala aqui qualquer natureza, o pedestre, o carro, a moto, a bicicleta, desde que seja nas vias terrestres. Se for no rio ou no mar, já é outro código marítimo, aqui nas vias terrestres. Urbanas e rurais. O que são urbanas? É uma via que
ela começa e termina dentro da mesma cidade. Ela começou em Fortaleza e terminou dentro de Fortaleza, é uma via urbana. Se ela começou em Fortaleza e ela vai até Calcaia, é uma via rural, porque ela liga uma cidade a outra. Urbana inicia e termina dentro da mesma cidade. Rural, ela liga uma cidade a outra. Aí tem aqui abertas à circulação. Circulação a gente já viu ali que é movimento. Ah, como assim abertas? Tem locais, pessoal, que são fechados. Tipo, exemplo, tem condomínios hoje, né? Condomínios de luxo, né? Que eles são tão grandes, pessoal, que lá dentro tem um trânsito lá dentro. Lá tem limite de velocidade, lá tem placas de onde pode estacionar, onde não pode. Então tem condomínios tipo Alphaville, Cidade Alfa, Mandara, Aquaville, condomínios aqui, acho que na Maraponga tem, no Eusébio tem dezenas deles, né? Que eles são tão grandes que lá dentro tem um trânsito, lá tem um limite de velocidade, lá tem locais onde não pode estacionar, lá tem placas, tem faixa de pedestre, tem lombadas. Só que lá não é aberta a circulação, lá é apenas para os moradores e visitantes. Quem é responsável pela fiscalização lá é o condomínio, né? Aí, continuando a leitura, no território nacional, quer dizer o quê? Que essas leis, elas valem para todo o Brasil. Conjunto de leis que regem o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, urbanas e rurais, abertas à circulação do território nacional. As leis servem para todo o Brasil. Vamos falar agora sobre os pré-requisitos para tirar a habilitação, para você dar entrada no processo de se habilitar. Primeiro, você tem que ter 18 anos, né? Que pela nossa lei, quando a pessoa tem 18 anos, ela começa a ser responsável pelos seus atos, né? Você se torna penalmente imputável. O que você fizer, você vai responder. Abaixo de 18 anos, você é menor de idade, tudo, você não vai ser preso, você vai para DCA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, né? Já completou os 18 anos, você responde pelos seus atos. Então você tem que ser uma pessoa considerada pela lei responsável pelos seus atos. Você vai dirigir qualquer carro pequeno, o pessoal pesa 2 toneladas. Se você arremessar um carro, numa pessoa, numa casa, faz um estrago medonho, né? Então você tem que ser uma pessoa que é responsável pelos seus atos. Então tem que ter no mínimo 18 anos. Você tem que ter completado 18 anos para começar a dar entrada no processo de tirar habilitação. Então, para dar entrada, pode falar, Jason. Ô, professor, é porque minha identidade, ela não é muito boa, não. Ela não tá muito boa, não, sabe? Até a atendente da autoescola falou que podia dar problema para mim na hora de fazer a prova, que eles pedem identidade, que o senhor falou aí, bem legível, bem boa, só que minha identidade ela tá meio ruim. Aí no dia lá, se eu levar minha carteira de trabalho ou então minha reservista, serve do mesmo jeito ou eu tenho que providenciar logo isso? Não, recebe. Documento com Recebe, foto. né? Documento com foto, pode ser carteira de trabalho, pode ser um passaporte, pode ser reservista, no caso dos homens, né? Desde que tenha foto. Beleza? Valeu. Tranquilo. Então, primeiro quesito, ter 18 anos, penalmente imputável, responder pelos seus atos. Segundo quesito, saber ler e escrever. Você não precisa ter nenhum tipo de diploma, tipo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quinta série, quarta série, primeira série. Você só precisa saber ler e escrever. Porque você vai ter que estudar aqui para fazer a prova e tudo, então tem que saber ler e escrever, né? A prova teórica, você vai ter que saber ler e escrever. Detalhe, não precisa ter primeiro grau, segundo nem terceiro grau, apenas ser alfabetizado, saber ler e escrever. Terceiro, possuir documento de identificação que tenha foto. Pode ser a sua identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser um passaporte, pode ser a reservista para os homens, né? Um documento que tenha foto. Documento legal, aceito pela justiça, que tenha foto. Não pode ser só carteirinha da academia, não pode ser carteirinha de estudante, tem que ser um documento legal, né? Pode ser a carteirinha da locadora,
carteirinha da igreja, tem que ser um documento legal. E também tem que possuir o CPF. Não precisa nem ser o documento CPF, mas sim o número. Você tem que saber o número do seu CPF. Não precisa ser aquele cartãozinho do CPF também, você tem que saber o número. Então, são pré-requisitos para dar entrada no processo de habilitação. Ser penalmente imputável, ter 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identificação com foto e possuir CPF. Até aí tá tranquilo? De boa? Tranquilo. Tá tranquilo. Pronto. O prazo de validade do processo de habilitação. Prazo de validade. Quando vocês dão entrada, pessoal, lá na autoescola, né? Vocês vão ser cadastrados no BINCO e no RENASH. O BINCO é a Base Índice Nacional de Condutores. Base Índice Nacional de Condutores, que é o sistema onde fica armazenado todos os dados dos candidatos e condutores. E também vão ser registrados no RENASH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. É o banco de dados onde consta toda a vida do condutor, desde o momento em que ele tira a sua primeira carteira de habilitação. Lá fica as mudanças de categoria, se você tinha B, passou para C, tinha C, passou para D, D passou para E. As infrações, as multas, as penalidades, as suspensões, se você mudou de estado, de endereço. Fica lá a sua vida, o histórico, todo o seu histórico como motorista. Então, vocês têm 1 ano para terminar o processo, ou 12 meses. Vocês deram entrada lá, vocês deram entrada do dia 19. Hoje são 27, né? Vamos dizer que vocês deram entrada dia 20, né? Dia 20, hoje são 27. Vocês deram entrada e fizeram já a primeira fase. A primeira fase é o exame psicotécnico, né? E o exame de físico, né? Vista, né? Vocês já passaram na primeira fase, estão na segunda. Quando vocês deram entrada na autoescola, vamos dizer que tenha sido dia 20, vocês têm até o dia 20 de fevereiro de 2024 para terminar as 3 fases. Tem até o dia 20 de fevereiro de 2024 para terminar. É tempo bastante? É. Mas pode acontecer tipo uma moça ficar grávida. Aí tem um processo de gestação, vai ter o neném, resguardo. Isso está passando tempo, pessoal. Vamos dizer que o Ricardo começou aqui, fez a primeira fase, a segunda, e o Ricardo recebeu uma proposta irrecusável de morar nos Estados Unidos, ganhando $25 mil por mês. Agora não conta pipoca. O Ricardo vai para os Estados Unidos, morar lá na Flórida. Ele tem até 24 de fevereiro, né? 20 de fevereiro de 2024 para retornar ao Brasil e dar continuidade. Se ele não fizer isso até o dia 20 de fevereiro de 2024, ele perdeu o processo. Ele vai ter que começar do zero, vai ter que pagar de novo, fazer a primeira, segunda e terceira fase novamente. Ele tem 1 ano para iniciar e terminar. Vamos dizer que uma pessoa começou, deu entrada dia 20 de fevereiro e ela se acidentou. Um acidente de moto, por exemplo. Estava andando na garupa de alguém, teve que ficar internado, fazer a cirurgia. O tempo está rolando. Tem 1 ano para terminar. Ah, mas eu posso colocar na justiça? Até pode. Aí já é com a justiça, né? Mas o normal, você tem 1 ano. Desde quando você iniciou o processo até o término. Se você não cumprir 1 ano, começa do zero sem nenhuma regalia. Tem que pagar de novo, fazer a primeira fase de novo, segunda de novo, terceira de novo. Os exames médicos e psicológicos têm validade de 10 anos. Isso hoje, né? Antigamente valia menos. Exames obrigatórios, né? Primeira etapa, avaliação psicológica, exame físico e mental. Vocês já passaram. Segunda etapa, o curso teórico, que é esse curso aqui. No final dele, vocês vão fazer a prova teórica, que é lá no Detran.
Vocês vão marcar, aí vai depender de onde cair. Às vezes é no Detran da Maraponga, pode ser na Parquelândia, se não me engano tem lá no Rio Mar, né? Vai depender de onde tiver vaga e a autoescola ele colocar. Feita a prova, você vai começar o curso prático. Terminou o curso prático, você vai fazer a prova novamente lá no Detran. Vai fazer a prova lá no Detran, no local fechado, né? Lá dentro do Detran. Até aí, até agora, tá tranquilo? Alguma dúvida aqui nas 3 fases? Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa vocês podem perguntar, fica à vontade. LADV. LADV, pessoal, é um documento. É uma licença de aprendizagem para direção veicular. Então, quando você está fazendo aqui o curso, terminou o curso, você faz a prova lá no Detran. Terminou a prova lá no Detran, o Detran vai expedir a sua LADV. É um documento, tipo, como se fosse uma carteira de aprendizagem. Ele é obrigatório para o treinamento da aula de direção. Você tem que ter aquela carteirinha ali que comprova que você já fez a prova prática, que foi aprovado, está apto. A carteirinha garante que você está apto para começar a praticar, porque você já sabe da teoria. Você conhece as leis, o significado das placas, da sinalização vertical, horizontal. Você vai para a prática porque você já sabe a teoria. Você passou na prova, vai entender que você é um expert na teoria de trânsito. Um documento que é obrigatório, você tem que ter esse documento para praticar. Ah, quer dizer que meu pai tem um carro, minha namorada, meu primo, meu irmão, e ele não pode me ensinar, não? Não. Você tem que já ter passado ter feito a prova teórica e tem que treinar com um instrutor credenciado. Se o seu namorado, seu irmão, seu pai não for instrutor credenciado, vai dar problema. Então, documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Geralmente, pessoal, você nem vê esse documento. Como assim? Ele fica com a autoescola. O seu instrutor de prática, toda vida que ele for dar aula para você, ele vai pegar lá a sua pastazinha com sua documentação, com LADV, a sua LADV e a documentação dele de instrutor credenciado. Por que não fica com o aluno? Porque geralmente o aluno pode perder, pode esquecer. Ah, esqueci em casa. Pode ser assaltado e alguém levar. Então, para evitar um monte de problema, fica na autoescola. Vocês talvez nem vejam, não sei se mudou, mas na minha época eu não cheguei nem a ver. Certo que faz tempo, né, que eu tirei habilitação, sou mais velho que vocês, na grande maioria. Esse documento ele é expedido pelo Detran ao candidato aprovado no exame físico, psicológico e teórico. Teórico é a segunda fase que vocês estão agora. Quando vocês forem aprovados na prova, o Detran vai expedir a LADV. O que é que tem na LADV? Vai vir a identificação do órgão expedidor, identificação do Detran, Ceará, né? Vai vir o seu nome, número da sua identidade, seu CPF, seu cadastro no Renasce. Vai vir a categoria pretendida, se você quer tirar A, quer tirar B ou A e B. Vai vir lá. E vai vir o nome da autoescola que você está fazendo as aulas. Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês. A prova do Detran, pessoal, ela vem sendo atualizada aos poucos. Algumas coisas estão atuais, outras coisas estão ainda com a legislação de 2014. Até uns 3, 4 meses atrás, era só legislação de 2014. Só que de um mês e meio para cá, a gente soube de algumas atualizações. A gente pergunta todo dia ao Detran o que eles atualizam, eles não informam a gente. Então eu vou sempre aqui avisar a vocês o que é que a gente está conversando entre os instrutores, né? Vocês vão perguntar lá ao fiscal, isso aqui está atualizado ou não. Porque não tem como a gente saber, nem eles informam se atualizaram ou não. Muitas questões ainda estão desatualizadas e outras estão atualizadas. A gente ficou sabendo através dos alunos. O Detran não informa. Então, o prazo de validade na prova era de 3 meses da LADV. Só que hoje em dia, ela vale até o término do tempo. Não é um ano que você tem, desde o dia que se cadastra. Então, a LADV, hoje em dia, ela vale até fechar aquele período de um ano do dia que você deu a entrada. Na prova, antigamente, era 3 meses.
a data de validade da LADV. Só que hoje em dia é até o término daquele prazo de 1 ano, desde o dia que você deu a entrada no processo. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que... Pegar o Ricardo de novo. O Ricardo vai ser o Tizil, né? O Ricardo está fazendo aqui o processo de habilitação. E o Ricardo terminou aqui o curso, fez a prova e foi aprovado. E começou a fazer as aulas práticas, o Ricardo. Só que o Ricardo tem uma namorada que já tem carro e é habilitada. E ela se dispôs a ensinar o Ricardo. Aí tá lá os dois praticando, procuraram numa rua bem tranquila, estão lá praticando. Vamos dizer que ele deu a entrada no dia 10 de janeiro, né? Hoje já são 27, né? Ele tá lá praticando. Só que na hora que ele foi trocar de local com a namorada, ela desceu, foi para o banco do passageiro e ele pulou por dentro do carro mesmo. Só que vinha passando um veículo, vamos dizer que seja do Detran, ou da MC, ou da Guarda Municipal, né? E viram aquele processo de eles trocarem de local. Aí a pessoa chega lá, né? Opa! Habilitação, por favor. O Ricardo não tem. Ele ainda está no processo, né? Se os policiais quiserem realmente, ou os guardas municipais, ou o Detran, dependendo de quem abordou ele, quiser olhar no sistema realmente, entrar com o Detran e o Detran dizer que ele está no processo de tirar a habilitação, que ele já tenha LADV já emitida. E quando é que ela é emitida? Quando ele passa na prova teórica. Aí ele vai ter a sua LADV suspensa por 6 meses. Vai esperar 6 meses para dar continuidade com as aulas práticas para fazer a prova. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, cara. No caso, se eu, nesse período que eu estou aqui tirando a carteira, se eu for pego guiando uma moto pelo agente de trânsito, eu corro o risco de perder Cara, a oportunidade? é o seguinte, ó, porque é assim, ó. Tu ainda não tem LADV, não é isso? Por quê? Porque ela só é expedida depois que tu faz a prova e é aprovado. Então, no caso, tu é uma pessoa que não é habilitada. No caso, é um crime de trânsito. Eles podem até lhe levar para uma delegacia. Você está cometendo um crime de trânsito. Você não pode estar dirigindo. Ah, por que isso não acontece tanto? Geralmente os agentes não querem... Tipo assim, porque tem que te pegar, te conduzir até uma delegacia. Às vezes tu é um caba valente, pode querer brigar com eles. Chega na delegacia, tem que esperar. Vamos dizer que tem 2 flagrantes na frente, né? Aí eles vão ter que esperar os 2 flagrantes. Um flagrante, quando demora uma 1h30, 2 horas. Tem que esperar ali 4 horas para começar o flagrante. Para depois levar você até o ML para fazer o exame de corpo de delito. Então, na prática, mano, tu não pode dirigir e está tu tá praticando um crime de trânsito. Na prática, tu tá praticando um crime de trânsito, pode ser levado para uma delegacia, tem que pagar uma fiança. Tá entendendo? Ah, e por que não acontece direto? Porque os agentes estão ali doidos para ir para casa, esperando o horário de ir para casa. Aí eles vão perder, tipo assim, 2, 3, 4 horas numa delegacia e tal, tá entendendo? Geralmente eles te multam ali, te liberam, chamam uma pessoa para vir, já que tu não é habilitado, eles te seguram ali, tu chama uma pessoa, e a pessoa vem e conduz o veículo. Por quê? Porque o veículo não tem nenhum problema. O problema é você que não é habilitado, né? Só que é outro problema. A pessoa que lhe deu o veículo cometeu um crime também, que ela deu um veículo para a pessoa não habilitada. Ela pode ter a carteira de habilitação dela suspensa, tá entendendo? Mas é um bocado de problema. E se, professor, e se a motocicleta que for pegue, no caso com o Ricardo, tiver no nome de uma pessoa que não tem CNH? Aí a pessoa a multa não vai para a pessoa, que a pessoa não tem CNH, a multa vai para o veículo, né? Para quando ela for licenciar. E a pessoa pode ser conduzida também à delegacia, né? Ah, então a multa vai para o pagamento no licenciamento, no caso, né? Tem um valor específico. Pronto, é. No caso, eu acho que é gravíssima vezes 3, eu acho. Ixi. Acho que é. Ou é vezes 3 ou vezes 5, não estou lembrado direito. É vezes 3. Pronto.
Professor, Pode falar, irmão. é porque é o seguinte, eu tinha uma moto, eu ia vender essa moto para um rapaz, e essa moto ainda está no meu nome. Ainda está no meu nome. No caso desse processo que eu estou tirando a habilitação e ele for pego, e ele for multado, a multa pode me prejudicar? Mas tem uma multa, tem um tipo de multa que é chamada multa de equipamento obrigatório. A multa de equipamento obrigatório, mas ela é exclusiva para o dono do veículo, do proprietário do veículo. Tem vários equipamentos que são obrigatórios no veículo. No caso da moto, retrovisor, o que é mais obrigatório, buzina, o cano de escapação, né, o silenciador. Vamos dizer que a pessoa é habilitada, né? Mas vamos dizer que ela passa um fotossensor. Aí no fotossensor já é uma multa de condução. É para quem está conduzindo a motocicleta. Só que no caso, como é um fotossensor, ela vai para quem? Vai para ti. Aí cabe a você indicar o motorista infrator. Você tem 30 dias hoje, né? Tem 30 dias para você indicar, porque você recebe primeiro a notificação de autuação, que é um aviso. Você primeiro recebe um aviso dizendo que você vai ser multado. Nesse aviso você pode ou recorrer, que é chamada defesa prévia, ou você pode indicar quem estava dirigindo. Entendeu? Então, tem que partir de você isso aí. Aí, mais uma vez, que a moto vem para mim, eu posso ser prejudicado, porque eu estou no processo de tirar, né, a legislação. Pode. E se for uma infração, no caso, se você já tiver até tirado a habilitação, vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que tu já tirou a PPD. A PPD é a permissão provisória para dirigir, ela tem a validade de 1 ano, pessoal. Ela tem a validade de 1 ano, depois de 1 ano você renova. Só que para você conseguir renovar, eles vão olhar suas infrações. Você não pode ter levado nenhuma infração gravíssima, não pode ter levado nenhuma infração grave, não pode ter levado 2 médias. Se nesse período de 1 ano vocês levarem ou uma grave, ou uma gravíssima, ou 2 médias, vocês não vão renovar a habilitação. Vocês vão perder a PPD de vocês e vão ter que começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. Obrigado. Por nada, irmão. Então, alguém ficou com alguma dúvida sobre a questão de você já tem a LADV já expedida, quer dizer o quê? Que você já passou na prova teórica e for pegue dirigindo sem ser com um motorista credenciado, um instrutor credenciado, você tem a sua LADV suspensa por 6 meses. Alguma dúvida até aí? Então, vou entender que... Tranquilo, professor. Pronto, então vamos seguir em frente. O que acontece com a LADV do candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado? Aí tem aqui o item A, cassada por 6 meses. A cassação, pessoal, a gente ainda vai ver mais na frente, mas a cassação é quando você perde a sua habilitação. E isso pode acontecer? Pode. Tem 3 possibilidades em que você perde a sua habilitação. A primeira é se você tiver sido suspenso. E quando é que você pode ser suspenso? Tem várias maneiras de ser suspenso. Primeiro, você pode atingir a pontuação. Vocês sabem que tem a pontuação, né? Se você levou duas infrações gravíssimas num período de 12 meses, 2 infrações gravíssimas no período de 12 meses, já dá 14, né? 14 pontos, 7, 14. Se você chegar em 20, a gente vai ver isso mais tranquilo mais na frente. Como você tinha 2 gravíssimas, se você chegar em 20, aí você vai ser suspenso. Hoje em dia, essa suspensão ela varia de 6 meses a 1 ano. Se você tirou no período de 1 ano apenas uma gravíssima e atingiu 30 pontos no período de 1 ano, você vai ser suspenso. Se uma gravíssima e o total de 30 pontos, você é suspenso de 6 meses a 1 ano. Se você não tirou nenhuma gravíssima, são 40 pontos.
A gente vai ver isso mais tranquilo quando for no dia de infrações. Então, se você foi suspenso, pessoal, você tem que cumprir a suspensão. Se você foi suspenso, você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Faz o curso de reciclagem, vai na autoescola, faz o curso de reciclagem. No final do curso, faz uma prova. Passou na prova, você vai esperar o tempo da suspensão. 6 meses, você espera 6 meses. 7 meses, espera 7 meses. 8 meses, espera 8 meses. Só que nesse período, se você for pego dirigindo, aí o bicho pega. Se você está suspenso, for pego dirigindo, aí você vai ter sua habilitação cassada. Quando você tem sua habilitação cassada, você vai ter que esperar 2 anos para dar entrada novamente na habilitação, vai ter que pagar e fazer os testes. Como assim? Faz os testes, que é a primeira fase, né? Exame físico, psicológico, né? Você faz a prova teórica e faz a prova prática. Mas isso depois de 2 anos, viu? Vocês vão ver isso mais tranquilo. Eu sei que foi muita informação em pouco tempo, né? Então, resumindo. Se você foi suspenso... Pode falar, irmão. No caso de uma pessoa que tem habilitação, conduzir um veículo que esteja com PVA atrasado, multa, a carteira é cassada também? Não, aí... Veículo atrasado, o veículo é apreendido, como é né? que se diz? É apreendido, mas a carteira é prejudicada? Não, é levar a pontuação, né? Das multas, né? Dependendo, Pontuação, certo. é depender Ok. quantas multas, né? Você vai somando os pontos. Aham. Beleza, então. Então, resumindo, se você tiver sido suspenso e for pego dirigindo, sua habilitação pode ser cassada, vai começar o processo, né? Esse processo você vai ter direito à defesa e tudo. No final, se a sua defesa for aceita, beleza, senão você tem a habilitação cassada, né? Começa um processo onde você vai se defender, né? Pode colocar um advogado, fazer defesa prévia, primeira instância, segunda instância. Se você for condenado, né? Aí ela é cassada, senão você consegue se sair, né? Se você for reincidente no período de 12 meses e algumas infrações, tipo você foi pegue dirigindo alcoolizado, você é suspenso. Se no período de 12 meses tu é pego de novo dirigindo alcoolizado, aí você pode ter sua habilitação cassada. É começado o processo de cassação, você vai se defender, se for condenado, ela é cassada. E a outra é se você responder algum crime de trânsito. Se você for condenado para um crime de trânsito, sei lá, atropelar uma pessoa, atropelou uma família, não socorreu, você vai ser julgado, né? Pelo crime de trânsito, se você for condenado, você pode ter sua habilitação cassada. A gente vai ver isso com mais calma mais na frente. O item B, apreendida por 6 meses, não. Suspensa por 6 meses, a gente já falou aqui, quando pode ser suspensa. E recolhida por 6 meses. Então, a pergunta é, o que acontece com a LADV do candidato encontrado treinando sem a companhia de um instrutor credenciado? A sua LADV vai ser suspensa por 6 meses. Alguma dúvida até aí? Tá de boa? Tem alguém me ouvindo? Tá de boa. Tranquilo. Tá tranquilo. Sim. Tranquilo. Aí aqui, pessoal, é qual habilitação você pode começar. Quando você vai tirar sua primeira habilitação, vocês vão até a autoescola. Vocês podem começar com a categoria A, né? A permissão de categoria A, que é para veículos de 2 ou 3 rodas, né? Categoria A. Você pode também começar com a categoria B. Veículos de 4 rodas, onde a quantidade de passageiros não pode ultrapassar 8 pessoas, excluindo motoristas, quantidade de passageiros, e o peso do veículo não pode ultrapassar 3.500 quilos. Kailane, o intervalo são 7h40, faltam 5 minutos.
Se eu não ver, vocês podem me lembrar, tá bom? 7h40. Às vezes eu esqueço de olhar pro relógio. Então, quando você vai tirar sua primeira habilitação, você pode começar com a categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas, qualquer cilindrada. Categoria B, veículos de 4 rodas, onde a quantidade de pessoas não pode passar de 8 pessoas, excluindo o motorista. E o peso não pode passar de 3.500 kg. Você pode também tirar as duas concomitantemente. Pode tirar a e a B, vai depender do seu bolso. Além da categoria A, da categoria B e da A e B, você pode tirar uma autorização para ciclomotor, que é uma ACC. Não é uma categoria, sim um tipo de habilitação. Essa habilitação lhe dá direito a dirigir veículos ciclomotores de até 50 cilindradas. A famosa Vespinha e a mobilete. É uma categoria praticamente morta, pessoal. Ninguém tira a ACC, porque a A engloba a ACC. Veículos de 2 ou 3 rodas de qualquer cilindrada. Já a ACC é apenas até 50 cilindradas. 50 cilindradas quer dizer que o veículo não pode passar de 50 km por hora. Então, se você pode tirar logo a A, você não vai tirar a ACC. Então, é uma categoria praticamente, era uma habilitação praticamente morta. Ela não é categoria, é uma habilitação praticamente morta. Onde as autoescolas realmente nem dão esse curso. Por quê? Porque ninguém procura. O processo é o mesmo, primeira, segunda e terceira fase. Só que em vez de fazer uma moto normal, você vai fazer numa Vespinha ou numa mobilete que o máximo que ela anda é 50 km por hora. Então, quando você dá entrada numa autoescola para tirar a sua primeira habilitação, você pode tirar ou categoria A, ou categoria B, ou categoria A e B, ou ACC, ou ACC e B. Você não pode tirar A e ACC, porque a A já engloba a ACC. Se você tem a categoria A, você dirige qualquer veículo da categoria da habilitação ACC. Mas se você tem ACC, você não dirige A. A não ser que seja até 50 km por hora. O veículo, 50 cilindradas, né? Alguma dúvida até aí? Não. Então, vamos em frente. O reexame, pessoal, tá aqui outra dúvida. Para a prova, até um dia desse, para a prova, você, para fazer, vamos dizer que você não passou na prova, você tinha que esperar até o 16º dia. Porque aqui diz assim, ó, após 15 dias. O que é após 15? É no 16º. Eles gostam dessa palavra após 15. Então você tinha que esperar até o 16º dia para fazer a prova novamente. Hoje não, você reprovou, você já liga para a autoescola e já remarca. Então a gente não tem certeza se na prova foi atualizado ou não. Então caso caia na prova, vocês vão perguntar, isso aqui está atualizado? Hoje você reprovou, você já liga para a autoescola, informa que reprovou e remarca. Pode falar, Karina. Foi sem querer então, né? Então, reexame de qualquer teste, antigamente eram 15 dias. Hoje em dia, não precisa. Reprovou, já liga para a autoescola e remarca. Se cair na prova, vocês vão chamar o avaliador. Opa, fiscal, isso aqui está atualizado ou não? Ele vai dizer está ou não está. Hoje não precisa mais esperar, só remarcar. A prova até um mês atrás, você tinha que esperar 15 dias. No caso, até o 16º dia. Então, João reprovou no exame prático de direção. Com quantos dias ele poderá repetir o exame? A partir do 16º dia, porque é após 15 dias. A partir do 16º dia. Mas se cair uma pergunta assim na prova, você vai chamar o avaliador e vai perguntar. Pronto, pessoal, já deu aqui